Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui junto com os irmãos, adorando e engrandecendo o Senhor Jesus, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, né? Posso sentir a presença de Deus neste lugar. Espero que os irmãos também tenham sentido, porque se nós não sentimos a presença de Deus, a nossa vida fica sem sentido, né, irmãos? Gostaria de ler alguns versos aqui com os irmãos, que se encontra em Mateus, no capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. A mim foi dada a oportunidade de falar da obra do Senhor. Louvo a Deus e agradeço a Ele por essa oportunidade de estar aqui, né? Sou grato a Deus, louvo ao pastor também pela confiança que tem nos dado de estar aqui ministrando. Ao casal, né? Que toma conta desses jovens, né? Que luta, né? Para esses jovens fazer a obra do Senhor, que instrui eles, a Marcilane e o Marcinho. Deus abençoe vocês também, que Deus abençoe todos os irmãos em Cristo. Aqui em Mateus capítulo 6, vou começar do verso 19, vou ler alguns versículos, mas é extenso, eu vou resumir um pouco, e também o capítulo 7, mas eu vou ler só alguns dos 6 e nós vamos dando continuidade, amém? Que tem como tema o 19, os tesouros nos céus, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz e as trevas, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? E o 24 tem um tema, os dois senhores, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, não, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus continue nos abençoando nessa jornada, que não tem sido fácil, a obra do Senhor. Mas nós somos privilegiados, né, irmãos? Há irmãos nossos aí que são perseguidos todos os dias por causa da palavra do Senhor. Alguns são açoitados e mortos, mas nós ainda temos a liberdade de pregar esse evangelho em liberdade. Temos liberdade de andar com a Bíblia ainda, mas chegará dias que vai ser difícil, irmãos, fazer o que nós fazemos hoje. Então nós temos que estar preparados para fazer essa obra. E que esses jovens estejam preparados também para fazer essa obra do Senhor. E que a nossa igreja possa ajudar esses jovens a crescer jovens maduros na fé, para que não sejam jovens fracos na fé. Eu lembro, irmãos, que quando eu comecei a fazer a obra do Senhor, eu comecei naquela força, né, dos jovens, e aí eu não tive muita estrutura. E aí, no meio da caminhada, eu tive algumas afrontas, e aí eu me afastei do Evangelho de Deus. Mas eu digo assim, se nós crescermos em graça e conhecimento na palavra, nós vamos ser firmes na palavra do Senhor. E quando eu cheguei do Brasil aqui, eu estava afastado do Evangelho. Vai fazer 1 ano e pouco que eu voltei para o Evangelho, porque a misericórdia de Deus me alcançou. Porque eu tinha uma mãe ali que orava por mim dia e noite. E eu creio que é muito importante os pais estarem orando pelos seus filhos, porque os dias têm sido mal. Não é fácil ser jovem, ser cristão nos dias de hoje. Mas eu creio que nós podemos orar por essa geração, porque Deus vai levantar pregadores, vai levantar ministros do Evangelho aqui neste lugar, para impactar todo esse mundo. E aqui, irmãos, uma pessoa convidou eu e Lone para vir nessa igreja, e até hoje aqui nós estamos, e eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Ali eu estava decidido a não servir mais ao Senhor, né? E eu oro a Deus porque essa pessoa que trouxe nós através do Espírito Santo, ela não permanece hoje aqui, e nós estamos orando por essa pessoa, porque ela vai voltar, porque ela foi canal de bênção em nossas vidas, e nós temos que entender o agir de Deus em nossas vidas e ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E aqui, irmãos, nós conhecemos o Sermão do Monte, muitas das vezes nós conhecemos só de ler,
mas de práticas muitas das vezes nós não conhecemos. Como a Bíblia diz, não sejam só ouvintes, mas também praticantes, né? E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele se reúne no monte ali com seus discípulos para instruí-los para uma nova jornada, em que Jesus ali ele estava no início do ministério, instruindo aqueles discípulos, porque ele sabia que os dias iam ser difíceis para frente, então ele precisava instruir. E hoje não é diferente, nós somos instruídos por essa palavra, para sermos crentes maduros. Ali quem sabe os discípulos ainda não tinham muito entendimento, mas o Senhor Jesus, a própria verdade, estava ensinando a eles, e nós estamos aqui diante da própria verdade, que é a palavra do Senhor. E se nós, irmãos, nos aprofundarmos na palavra do Senhor, jovens, nós vamos ser jovens cheios do Espírito Santo. Eu achei muito bonito quando eu vi a jovem subir aqui e falar do amor do Senhor, falar da presença de Deus. É muito difícil nós vermos isso nos dias de hoje, mas eu creio que Deus vai levantar aqui nessa igreja jovens fortes, jovens que vão pregar o Evangelho do Senhor, porque era bom que todos pregassem, era bom que todos levassem essa palavra. É bom, né, irmãos? Eu estava falando até hoje ali com o Marcelano, é bom quando a gente está ali sentado só ouvindo. Mas e quando é nós que somos enviados? Será que nós estamos preparados para ser enviados a pregar esse evangelho? Não é vergonha, irmão, nem timidez. É a presença de Deus que nos faz sentir, irmãos. A carne treme diante da presença do Todo-Poderoso. Porque enquanto nós não sentimos mais isso, nós temos que ver se tem algo errado. Porque nós estamos diante daquele que era e que há de vir, para buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Algumas pessoas têm o costume de dizer, o melhor está por vir, mas o melhor já veio, quando Jesus morreu na cruz por mim e por você. Já foi o melhor que veio. O que vier agora é consequência. Então a Bíblia, Jesus vai aqui ensinando a seus discípulos que não ajuntasse tesouros na terra, mas no céu. Porque na terra, aqui Jesus ele não está falando de dinheiro, ele está falando do coração. Onde o coração estiver, aí também está o seu tesouro. Onde é que o nosso coração está hoje, nesse momento? Nós paramos para refletir. Muitas das vezes, irmão, nós temos buscado algo terreno, porque nós temos um medo, irmãos, de estar desamparados. Nós confiamos mais nas coisas terrenas do que nas coisas de Deus. Mas se Deus ele prometeu, ele nos trouxe para cá, então ele vai suprir todas as nossas necessidades. E é assim que Jesus nos instruiu aos seus discípulos e nos instrui hoje, né? O Sermão do Monte, irmãos, ele nos ensina muitas coisas. Nós começamos ali se nós começarmos a ler do 5 até o 7, nós vamos ver que Jesus ele nos instrui a viver uma vida regrada no Espírito Santo, uma vida direcionada em Deus, né? Porque nós sabemos que os dias têm sido difíceis. Se nós que servimos ao Senhor passamos tantas coisas, imagine quem está de qualquer jeito na obra do Senhor. Então não adianta, irmão, nós estarmos aqui como mais um domingo, nós vemos aqui, falamos do amor de Deus, pregamos, ministramos, louvamos ao Senhor, mas o nosso coração está nos tesouros dessa terra. Então nós temos que ajuntar tesouros no céu, nós temos que fazer a obra do Senhor, porque um dia o Senhor virá para buscar a sua igreja. E o que nós temos preparado para Ele, igreja? Então nós temos que estar preparados no amor do Senhor, com o próximo, vivendo esse evangelho genuíno, esse evangelho cristocêntrico, que só Cristo pode oferecer. Há muitos caminhos na terra, jovens, que levam a vários lugares, mas só há um caminho que leva a Cristo, a Deus, que é Cristo Jesus. E nós temos que estar firmes cada vez nessa presença. Nós temos que orar e jejuar. Eu sei que os jovens hoje procuram crescer, né? Em algum grau acadêmico, em alguma coisa. Jesus aqui, ele não está, irmãos, menosprezando que nós busquemos algo da terra. Ele está dizendo, ele não está nos acusando que não podemos juntar algo nessa terra. Mas ele está falando, não ajuntei tesouro na terra, mas no céu. Nós podemos procurar bons empregos, uma estabilidade aqui nessa terra, mas o nosso coração tem que estar voltado primeiramente a Deus. Tem como fazer isso, irmãos? Não é pecado a gente ter condições financeiras nessa terra. Não é pecado a gente ter uma casa boa, uma vida boa. Mas se o nosso coração não estiver voltado primeiramente a Deus, de nada serve isso. Nada serve, irmãos. O que a terra nos oferece é só apenas coisas, consequências que nós vamos ter aqui. Mas nós temos que estar firmados na presença do Senhor, né? Eu gostaria de dar início aqui, né? Há momentos em nossas vidas, irmão, que percebemos que algo precisa mudar em nossas vidas. Há momentos em nossas vidas que nós corremos, procuramos algo dessa terra, mas nós paramos assim e falamos, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos buscando a presença do Senhor verdadeiramente? Ou nós estamos buscando prosperidade terrena?
Então aqui Jesus ele vai nos mostrar, né? Em Mateus 19, em Mateus 6, do 19 ao 21, Jesus nos ensina sobre o dinheiro e os bens. E Jesus começa aqui no versículo 19 tocando em um tema que eu acredito que mexe com todo mundo, sobre o tesouro. Não importa a sua idade, sua profissão, a sua história, todos nós estamos investindo em alguma coisa. Todos nós estamos guardando algo em algum cofre, seja ele visível ou invisível. Por isso o Senhor Jesus aqui não começa falando sobre dinheiro, mas sim sobre coração, e diz: não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro nos céus. É interessante, né, irmãos, como o Senhor Jesus não condena o ato de guardar tesouros. Ele não diz: parem de valorizar coisas. Ele diz: escolham o melhor lugar onde investem a vida, porque tudo que é da terra passa, né? Tudo que é da terra passa, irmãos. Nós vemos na Bíblia que Salomão, ele foi o rei mais rico dessa terra e mais sábio, né? Salomão, ali no final da sua vida, ele começa a refletir sobre tudo que ele experimentou, e ele concluiu que o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, ele destaca que o sentido verdadeiro da vida não está na riqueza ou conquistas terrenas, mas sim no conhecimento espiritual e na sabedoria que vem de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 2 vai falar sobre isso. Ele fala sobre a futilidade das coisas terrenas. Tudo aqui é fútil, irmão. Tudo é vaidade, tudo passa. Uma hora tudo vai passar, né? A Bíblia diz: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, em que diga: não tenho prazer no Senhor. Então busquem ao Senhor agora, porque nós estamos vivendo momentos, irmãos, que nós não vamos mais poder sair falando do amor de Cristo. Existem lugares aí que já tem igrejas subterrâneas, onde eles adoram a Deus ali escondido, porque eles não podem mais pregar o Evangelho. Nós temos essa liberdade, mas muitas das vezes nós estamos acomodados em nossos lares, estamos assistindo nossas séries preferidas, estamos buscando alimentar aquilo que não agrada a Deus, a nossa carne, né? Nós sabemos que entretenimento não resolve problema espiritual. O que resolve problema espiritual é a oração, é estar com o coração centrado no Senhor, é estar juntando tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, né? Deus, ele promete, irmãos, que quem guardar essa coroa até o fim herdará a vida eterna. Então nós temos que cuidar para que ninguém a roube, porque o inimigo está bramando como um leão, procurando a quem tragar. E eu creio que Deus vai levantar aqui jovens fortes, jovens que vão pregar o Evangelho de Cristo, que vão sair nas ruas. Eu creio que tem muitos jovens aqui que já falam a língua aqui, o francês, já nasceram aqui. Então vocês são privilegiados. Muitas das vezes nós saímos na rua, queremos falar uma palavra para alguém, mas não podemos, porque aquelas pessoas não entendem o que nós falamos. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para fazer esta obra. Se não for aqui, vai ser em outro lugar, mas eu creio que Deus tem propósito para a gente aqui. E eu creio que esses jovens vão ser uma nação forte, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu creio, irmãos, porque eu vivi uma época, irmãos, em que eu estava no ministério em que eu congregava. Eu estava segunda-feira ali, mas quando não tinha lá no ministério, eu ia nos ministérios que eu via que eram genuínos. Eu estava na terça-feira no outro, na quarta no outro, mas eu estava firme na minha congregação. Mas nós temos que estar firmes e procurando a palavra do Senhor. Eu tinha aquela sede de buscar o Senhor. Mas, irmãos, nós temos que ser fortes e preparados nessa palavra. Porque quando vier os dias maus, palavras mal interpretadas, nós devemos ser fortes e maduros para entender que aqueles ataques não vêm do homem, vêm do inimigo das nossas almas. E que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e principados. E temos que aqui instruir jovens fortes, para que quando vinham esses dias maus, essas palavras para entristecer não entristeçam. Aconteceu que eu estava ali pregando e fui convidado para pregar em outra denominação, e o dirigente daquela igreja disse que eu não estava preparado. E eu, por falta de sabedoria, deixei aquela palavra entrar e eu me afastei do Evangelho e passei 10 anos afastado. E foi quando eu voltei aqui na França para os pés do Senhor, e eu louvo a Deus, né? Bom é que não saia dos caminhos, porque nem muitos têm a oportunidade de voltar novamente para a presença do Senhor. E aqui, irmãos, Jesus ele continua falando: não ajuntei tesouros na terra, ajuntei tesouros no céu. Interessante como o Senhor Jesus, né, irmãos, ele não vai condenar
que nós ajuntamos alguma coisa, mas que o nosso coração esteja voltado nos tesouros do céu, naquilo que realmente é importante. Porque, irmãos, um dia nós vamos morrer, nós não vamos escapar, todos um dia vão morrer. E perante Cristo nós vamos ter que nos apresentar. E nós não podemos estar de qualquer jeito. Nós não podemos morrer, irmãos, fora da presença do Senhor, sem agradar o Senhor. Nós temos que estar preparados para esse dia mau, porque vai chegar para todos nós. E nós temos que estar preparados, né? O Senhor Jesus, irmãos, ali quando Ele leva os seus discípulos, Ele está instruindo porque eles iam passar por momentos difíceis. E nós vemos ao longo da Bíblia, nós vemos que os discípulos passaram por momentos terríveis aqui na terra. Mas eles venceram porque eles foram instruídos pela verdade. E nós temos essa verdade aqui. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, Ele habita em nós. E se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós pendemos para a coisa do Espírito e não da carne. A Bíblia diz que nos últimos dias Ele procuraria verdadeiros adoradores, como já foi falado aqui, que adorem em espírito e em verdade, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque é impossível, irmão, nós andarmos na carne e agradarmos a Deus. Não é impossível, não tem como de uma fonte jorrar 2 tipos de águas, não tem como de uma fruteira brotar frutos ruins e frutos bons, não tem como. Então nós temos que estar na presença do Senhor. Somos falhos, pecadores, mas estamos caminhando para uma vida nova com Cristo a cada dia. Então a tendência é só melhorar, não é piorar. A tendência é nós buscarmos cada vez estarmos nos pés do Senhor. E logo após Jesus vai falando aqui, irmãos, sobre a luz e as trevas. Ele diz: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Então aqui a Bíblia está dizendo que os nossos olhos, né, são a lâmpada do corpo. Aquilo que nós vemos, alimentamos o nosso corpo, alimentamos o templo que está em nós, né? Se nós vemos Bíblia, se nós vemos coisas boas da parte do Senhor, nós alimentamos o Espírito. Mas se nós vemos coisas que não agradam ao Senhor, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que nós vemos na internet, ou coisas que nós vemos e alimentamos aquilo com a nossa mente, então o nosso corpo vai ser só trevas. Então nós temos que alimentar a nossa vida, os nossos olhos, nós temos que ver só coisas que pendem para o Espírito Santo, coisas que alimentam o nosso espírito, coisas que provêm de Deus. É muito difícil, irmão, no mundo que nós vivemos hoje. Às vezes nós estamos nas redes sociais, já foi falado aqui, uma vez o pastor falou, e ali nós estamos vendo coisas, ali aparecem coisas que não agradam a Deus e a internet cai, né? Como o pastor falou uma vez aqui, e aí há o escape que Deus nos dá, mas a internet volta e nós voltamos a ver. Então, irmãos, que nós, quando aconteceu uma coisa dessa, que nós fechamos aquela página, não olhamos mais, que nós pendemos só para as coisas do Espírito, porque é o que vivifica o Espírito, é o que vivifica a nossa vida diante de Deus, é estar na presença de Deus, é olhar só para as coisas boas, as coisas santas que o Senhor tem nos mostrado, né? Aqui também depois o Senhor vem falando sobre os 2 senhores. Jesus Cristo vem instruindo os seus discípulos, falando sobre os 2 senhores, e diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Então, irmãos, aqui Jesus ele vai falar, né, que o nosso Deus é Ele ou é o dinheiro? Será que nós buscamos tantas coisas nesse mundo, né, irmãos? Se Deus ele já falou que vai suprir todas as nossas necessidades, e por que nós somos tão teimosos? Muitas das vezes nós deixamos de vir a um culto, em um domingo, para trabalhar, né? Trabalhar não, fazer 1 hora a mais, né? Para conseguir um dinheiro a mais, eu não sei. Mas aqui, irmãos, nós temos o privilégio de estar nos domingos aqui. E muitas das vezes nós deixamos de estar aqui nos domingos para ir buscar coisas que não agradam a Deus, ou para ir buscar dinheiro, né, irmãos? Que Deus já prometeu em suprir. Nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Amém. E o sábado e o domingo nós temos para descansar, para orar, para nos consagrar, para buscar a presença de Deus. E temos o domingo para estar na presença do Senhor, comungando com os irmãos. Mas nós procuramos alimentar, irmãos, a prosperidade, alimentar uma coisa que vai ser fútil. Se Deus já proveu tudo que nós precisamos, por que nós procuramos mais? Porque nós procuramos cada vez mais.
E muitas das vezes nós damos desculpa, eu preciso trabalhar para pagar não sei o quê, eu preciso trabalhar para comprar uma coisa melhor. Irmãos, Deus ele tem suprido todas as nossas necessidades. A Bíblia diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então aqui ele vai falar que não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou ao dinheiro. Nós conseguimos servir a Deus, conseguimos, trabalhando de segunda a sexta, amém. Mas nós não precisamos buscar mais, irmãos, porque nós já temos os necessários para viver. Eu sei que às vezes nós colocamos nossa confiança na estabilidade terrena, mas essa estabilidade terrena, irmãos, não vai nos levar para o céu. Aqui Jesus ele não está menosprezando, irmão, que nós busque algo melhor para nossas vidas. Ele não está menosprezando que nós estude, porque nós temos que estudar, e quem é jovem tem que buscar o conhecimento. Mas busque também o conhecimento na palavra do Senhor, porque é o tempo que nós temos que buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso que ele diz também, buscai a mim, porque eu acrescentarei mais e mais na sua vida. Deus, irmãos, Jesus aqui ele está falando que não tem como a gente servir a Ele, irmãos, e servir ao dinheiro. O nosso Deus está sendo o dinheiro ou está sendo Jesus Cristo? Será que nós vamos dar essa desculpa naquele dia, quando nós se apresentarmos aí, lá, Senhor, eu precisava pagar mais uma conta, eu precisava comprar algo melhor? Irmãos, não é isso. Nós lutamos por tantas coisas nessa terra. Muitas das vezes nós procuramos algo, irmãos, que nós tanto almejamos, e aquele algo sai da moda e já se torna uma coisa fútil. Essas são as coisas terrenas. Nós buscamos tanto, sacrificamos, mas aquela coisa vai passar, vai se tornar inútil para nós. Mas o que nós juntamos no céu, o que nós buscamos do Senhor, é eterno, é para sempre, irmãos. Só temos uma vida aqui nessa terra. Depois que só está ordenado ao homem morrer só uma vez. Depois que morre, segue-se o juízo. E que nós temos que se apresentar diante do Senhor, irmãos, limpos e puros diante dEle. E, irmãos, nós temos que buscar cada vez mais essa presença. É tão bom viver regrado em orações, em buscas incessantes. A Bíblia diz orar em todo momento sem cessar. E muitas das vezes é tão bom, irmão, sentir a presença de Deus. Nós entramos ali naquela sala de oração e podemos sentir a presença de Deus. E eu fui um pouco teimoso esses dias, né? Eu fui igual Gideão, né? Precisei de várias provas, mas Deus manda nós provar, né? E eu pedi confirmação a Deus da palavra. Ele me deu 3 confirmações. A última foi hoje na sala de orações e aqui em cima. E Deus ele tem sido fiel, irmãos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas quem nos chamou, Ele é santo e poderoso, e Ele é fiel, irmão, para cumprir todas as promessas. Que nós não viemos buscar, irmãos, mais dessa terra, que nós viemos ter o necessário, irmãos, mas que nós viemos servir ao Senhor e buscar primeiramente a Ele, e que nós viemos nos contentar com aquilo que Deus tem provido para nós, porque é tão bom, irmãos, servir a Deus. Tem pessoas aí que estão servindo a Deus, irmãos, que não tem nem o que vestir. Tem pessoas que infelizmente, irmãos, nem comeram hoje, mas estão ali servindo a Deus. Nós vemos ali na África, nós temos irmãos que fazem uma refeição por dia e às vezes nem fazem. Crianças, irmãos, que as mães fazem bolinhas de barro com outros produtos para saciar a fome dela, para enganar o estômago. E nós temos comida em casa que às vezes não dá nem vontade de comer. Nós temos os armários cheios, graças a Deus. E às vezes, irmãos, nós reclamamos tanto. Mas aqui nem ainda mais nós buscamos tanto dessa terra. Nós buscamos tanto, até mesmo nos oferecemos a trabalhar nos finais de semana. Muitas pessoas têm fugido da presença de Deus. E têm, irmãos, fingido o seu trabalho que tem tomado conta. Mas, irmão, se tem um serviço que está tomando o tempo de Deus, então não é de Deus. Essa coisa, quem deu para você? Foi você mesmo? Foi sua força do seu braço? Porque Cristo não está nisso, irmãos. Cristo, Ele não está nisso porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E se nós buscarmos ao Senhor, irmãos, eu creio que nós não vamos passar necessidades. Nem que seja uma refeição por dia nós vamos fazer, porque os dias maus vão chegar. Os dias maus vão vir, irmãos, e que nós vamos procurar, irmãos. E que nós vamos procurar o alimento espiritual, irmãos. E quem estiver vazio não vai receber. Então que nós venhamos, irmãos, se alimentar cada vez mais. E que essa palavra venha estar dentro de nós. Porque nós vamos um dia procurar essa palavra e não vai ter mais. Então que nós venhamos estar diante da presença do Senhor, limpos e puros, irmãos. E falando que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Ele é o único Deus, Senhor e consumador da nossa fé.
É o único que nós temos que adorar e não o dinheiro, irmãos. Não vamos ser mesquinhos enquanto abençoar a obra do Senhor também. Não vamos ser mesquinhos em que ver o próximo precisando e querer ajudar. Às vezes nós queremos tanto, somos egoístas e falamos, se eu for dar vai faltar. Não vai não, irmãos, porque Deus ele supre nossas necessidades, né? E aqui adiante o Senhor Jesus vai falando, não andeis ansiosos, né? Ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Então Cristo ele pergunta, não é o corpo mais importante do que a roupa? Será que nosso corpo não é mais importante do que as vestes? Claro que nós não vamos andar de qualquer jeito, porque Deus ele tem nos dado condições para andar, né? E que as vestes também, irmãos, não vai salvar ninguém, mas crente sabe se vestir. Crente ele sabe andar comportado e diante do Senhor. E aqui Jesus ele vai falar, irmãos, que o nosso corpo é mais importante do que a roupa, porque nós temos que buscar, irmãos, a presença do Senhor. Nós não temos que estar preocupados com o que vamos vestir ou comer, porque Deus ele supre, ele prepara, ele dá tudo, irmãos, ao tempo dele. Mas nós não vamos passar necessidades, eu creio, porque nós temos que servir ao Senhor de todo o nosso coração e ter essa fé que ele pode suprir, irmãos. E no 26 ele diz, olhai para as aves dos céus, que não plantam, nem colhem e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tende vós muito mais valor do que elas? Aqui Jesus ele parte para a natureza, ele compara com a natureza. Os pássaros nós vemos, os animais, eles não plantam nem colhem, mas nunca têm passado fome. Ele tem preparado o alimento, tem preparado água. Imagine para nós que somos filhos dele, somos chamados para fazer a obra dele. Será que Deus ele não vai se responsabilizar, irmãos, de suprir nossas necessidades? Será que a igreja do Senhor não está preparada para ajudar ao próximo quando está necessitado? Isso, irmão, nós temos que ter certeza que sim, porque desta obra aqui muitos têm, irmãos, sendo beneficiados, porque o Senhor Jesus, ele tem suprido, ele tem sido fiel em todas as coisas em nossas vidas, e ele continua sendo fiel. Então que nós venhamos buscar e não venhamos andar ansiosos, porque o dia de amanhã pertence a Deus, o que vamos vestir, o que vamos comer, do que vamos nos alimentar, ele já tem providenciado antes do acontecer, ele já tem providenciado. Nós estamos às vezes preocupados, quando nós vemos para o culto, irmãos, nós não podemos ficar preocupados nem ansiosos com o que vamos fazer. Nós temos que nos oferecer como sacrifícios vivos e deixar a ansiedade de lado, porque nós estamos diante do Senhor Jesus, estamos diante de um Deus provedor, um Deus que provém todas as coisas para nossas vidas, um Deus que não vai deixar ninguém desamparado, irmãos. Eu falo isso porque eu creio que o Senhor fez grandes coisas em minha vida. E à minha vista eu não estaria aqui hoje, irmãos, porque em momentos na minha vida que eu passei, antes de eu me converter, eu sofri um acidente, eu não queria saber de Jesus, eu não tinha me convertido ainda, eu tinha na base dos meus 15 para 16 anos, e eu digo aos jovens que isso é muito importante, quando a Bíblia diz honrai pai e mãe, para que Deus acrescente seus dias de vida na terra, isso é verdade. E ali, irmãos, eu morando ali no Nordeste, em Sergipe, minha mãe me chamando, no dia eu ia para a escola e minha mãe falou, Alisson, vai, toma seu banho, vai para a escola, já era noite. E ali tem uma tradição muito forte, São João, e temos muitos fogos de artifícios, é uma tradição muito grande, irmãos. E ali eu respondi ela com ignorância, e no mesmo momento eu não fui tomar meu banho que ela tinha mandado para mim para o colégio, e ali eu saí para ver aqueles fogos, e um colega meu estava testando fogos que ele fabricava, e ele jogou um e explodiu quase no rosto dele. Eu falei, coloca o outro no chão, porque pode ser que exploda também. E ali, irmãos, quando eu chutei aqueles fogos, que eu corri, aquele projétil, ele veio e entrou dentro do meu pé. Eu não senti nenhuma dor no momento. Quando eu cheguei em casa, irmãos, um colega meu falou, seu pé está sangrando. Quando eu olhei, irmãos, uma coisa muito terrível tinha acontecido no meu pé. E aquela hemorragia começou e eu fui levado para o hospital. E minha mãe chegou ali, e minha mãe sorria, e eu não entendia o que minha mãe estava sorrindo, e falando, e ela nem precisou fazer mais o apelo. Eu falei, eu quero servir ao Senhor,
eu quero me converter ao Evangelho de Cristo. Eu senti o Espírito Santo de Deus na minha vida. E esse testemunho eu conto para todos, né? E inclusive para os jovens. Honrai pai e mãe, para que acrescente os seus dias de vida na terra. Honrai pai e mãe, para que vocês permaneçam na casa do Senhor, procurem o Senhor. E pais, instruam seus filhos para estar no caminho do Senhor. A minha mãe não cessava de orar, irmãos, e depois eu entendi que a minha mãe estava confortada pelo Espírito Santo de Deus, que dizia que não era para a morte, mas era para a minha convenção. E ali, irmãos, diante de todo aquele processo, eu ainda continuei, irmãos, passando um processo terrível, porque havia, irmãos, coisas dentro do meu pé ainda que não tinham sido tiradas, e o meu organismo não estava aceitando, irmãos. Eu não consegui fazer cirurgia porque era muito grande aquela ferida. E ali a minha perna começou a necrosar. À vista dos médicos já era para ser amputado. As enfermeiras que vinham fazer o meu curativo vinham 2 vezes ao dia. E elas vinham de máscaras e eu não entendia. Eu não sentia. Mas quem estava ao meu redor sentia o mau cheiro. E eu lembrei de João capítulo 11. Quando Lázaro estava ali naquela tumba. Estava ali há 4 dias, já cheirava mal. Mas a palavra do Senhor diz, quando Jesus Cristo fala, Lázaro sai para fora, ele foi ressuscitado. E ali, irmãos, os médicos disseram, só há um jeito do seu filho sobreviver, se nós amputarmos a perna dele, porque está necrosado. Irmãos, é coisa de Deus mesmo. A minha perna estava toda preta, já cheirava mal, eu não sentia mais o meu pé. E ali, irmãos, o médico falou, e eu estava sofrendo tanto que eu falei, não, eu vou assinar os papéis, minha mãe vai assinar e vai amputar a perna. E aí, irmãos, eu creio que não foi do nada, foi a presença do Senhor. Naquele momento entra um médico ali naquela sala de cirurgia, e o médico olha para a minha perna e fala, eu tenho um jeito. E eu creio que foi o Senhor Jesus que entrou ali naquela sala através daquele médico, usando ele, e falou, se ele deixar eu limpar a perna dele, vai melhorar. E eu creio, irmão, que pelos olhos humanos e o meu olho não tinha jeito. E eu lembro quando o médico falou, vai ter que amputar, minha mãe colocou a mão no braço do médico e falou, o Deus que eu sirvo falou que não vai amputar a perna dele. Porque eu creio, irmãos, que se nós cremos, Deus ele pode fazer grandes coisas. Eu não estou tomando tempo, eu estou contando um testemunho, porque Deus trouxe ao meu coração, para que os jovens sejam fortificados na fé e honrem seus pais. E ali, irmãos, aquele médico limpa meu pé e arranca aquela carne, irmãos. Eu queria que, se vocês pudessem ver, irmãos, só ficou só o osso, só os ossos dos meus pés, porque o médico arrancou toda aquela carne e jogou fora. E ali aos olhos humanos não tinha jeito, a enfermeira lavava em cima, descia por baixo, por dentro do pé, não tinha jeito pela medicina. E eles falaram, olha, ele vai recuperar, mas ele não vai andar bem. Ele pode andar, mas ele vai andar de muleta. E ali, irmãos, com 15 dias o meu pé começa a desinflamar e começa a voltar à cor normal do pé. Essa minha perna esquerda, ela tinha afinado toda, porque eu não tinha mais locomoção. Eu passei 3 meses em cima de uma cama, e ali a minha perna tinha afinado toda, e pelos olhos humanos eu não ia andar mais. Mas mesmo assim eu calçava meu sapato e ia para a igreja de muleta. Quando eu chegava em casa, que eu tirava aquele sapato, as gases que estavam enroladas no meu pé estavam encharcadas de sangue. Mas eu falava, Senhor, se o Senhor falou que vai me curar, o Senhor vai me curar. E eu não vou morrer, Senhor, porque o Senhor é fiel. E ali, irmãos, com o passar do tempo, fui me recuperando, fui andando. Os médicos diziam que não era para mim andar, que senão seria pior. E eu continuei andando, irmãos, porque eu comecei a crer, eu tive uma convenção verdadeira, que o Deus que eu servia, o Deus que a minha mãe orava nas madrugadas, quando eu levantava para ir no banheiro, que eu não tinha me convertido, eu via minha mãe soluçando no chão, orando pela minha vida. E eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que fez a obra. E ali quando eu me levanto, irmãos, depois de 15 dias, e nós vimos ali diferença, a carne começou a voltar no meu pé, onde não havia carne, começou a voltar e Deus restituiu tudo. Eu não coloquei platina no meu pé, um osso foi rompido, tendões foram rompidos, eu não coloquei nenhuma platina, e hoje eu ando normalmente. Isso já faz mais de 10 anos, irmãos. E hoje eu não sinto mais nada, eu vou para todo lugar, não sinto mais sequela de nada. Ficou uma cicatriz, irmãos, para que eu lembre do milagre que Deus fez na minha vida. E grande tem sido as coisas que Ele tem feito, invisível, que nós não temos visto. Isso é um testemunho para aumentar a fé dos jovens e dos irmãos que estão em Cristo Jesus. Porque eu não estou aqui contando histórias que eu ouvi, nem carochinhas, eu estou contando histórias que eu vivi com Cristo Jesus. Eu vou dar continuidade à palavra, irmãos.
que diz assim: qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao custo da sua vida? Quanto às roupas, porque andeis ansiosos, olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá a vós mais, a vós homens de pequena fé. Aqui Jesus, ele traz, né, irmãos, ele traz ali os lírios, né, ou a erva do campo, que ela vive um dia e no outro dia é lançada ao fogo, né, que ele veste bem. Imagine nós, irmãos, que estamos sendo preparados para viver eternamente com ele. Será que ele não vai suprir as nossas necessidades de vestes, de alimentos? Então que nós viemos ter convicção, irmão, do Deus que nós servimos. Não é um Deus, irmãos, que promete e não cumpre. É um Deus verdadeiro, ele cumpre, mas é no tempo dele. Porque Deus, ele não tarda e nem falha, ele vem na hora certa. E na hora certa ele se levantará a favor de cada um que aqui está. Cada um que está buscando algo do Senhor. Eu creio, irmãos, que o Senhor, ele pode todas as coisas. E quando nós cremos no Senhor e sabemos que ele pode todas as coisas, ele tudo fará em nossas vidas. Não andamos ansiosos, irmãos, porque esse mundo tudo vai passar. É bom que nós estejamos um carro bom, uma casa boa, que nós nos alimentemos bem nessa terra, mas que nós venhamos nos alimentar mais da palavra do Senhor, que nós venhamos viver mais esse evangelho, um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho que cura, salva e liberta. Nós temos que pregar um Deus que é amor, mas que é justiça também, um Deus que levanta e um Deus que abate, um Deus que é verdadeiro, irmão, em justiça, porque ele não vai deixar nós perecermos nessa terra, mas nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós temos que ser uma geração forte, uma geração firme, que pregue esse evangelho verdadeiro, sem medo e com a ousadia do Espírito Santo, levando essa mensagem de cruz, essa mensagem, irmãos, que muitos já têm se acovardado de levar, e têm falado que tem agradado ao público, ao homem. Muitos já têm, irmãos, se afastado da sã doutrina, e têm dado ouvido a espíritos enganosos, pregando mentiras, pregando palavras e fábulas que não estão na palavra do Senhor. Estão pregando um evangelho só de bênção, de portas largas, mas o evangelho genuíno de Cristo muitos já têm escondido. Mas nós vivemos, irmãos, uma geração em que nós temos que pregar essa palavra verdadeira e instruir crentes e jovens, adultos, idosos e pessoas para pregar este evangelho onde quer que vá. Não vamos nos acovardar de pregar esse evangelho. Queira ou não o homem que nós pregue ou não, nós vamos continuar pregando esse evangelho. Queira eles, irmãos, que nós falem o que eles não querem, mas nós vamos pregar o que Jesus está mandando, que pecado continua sendo pecado, irmãos, e que Jesus, ele liberta o homem do pecado. Muitas pessoas têm se escondido, irmãos, atrás de palavras mal interpretadas para viver a sua vida regrada em pecados, estando dentro da casa do Senhor, com um pé dentro e outro fora. Mas o Evangelho de Cristo não ensina assim. Ele ensina que devemos estar em espírito e em verdade no meio da casa do Senhor. E onde houver, irmãos, algo que não seja do Senhor, o Senhor vai revelar. A Bíblia diz que tudo está nu aos olhos do Senhor. Não há nada oculto que não possa ser revelado. E nós sabemos que o Senhor, ele é fiel para revelar aquilo que está oculto na casa do Senhor. Eu não sei porque o Senhor me levou a essa palavra, irmãos, mas Deus, ele sabe. Ele sabe o que está no meio do povo dele. Ele sabe o que é dele e o que não é. E no tempo dele, ele vai arrancar o que não é dele. Em nome do Senhor Jesus, eu creio neste Deus. Eu creio nesse Deus, irmãos, que não deixa prevalecer o que não é dele no meio do povo dele. Ele é aquele mesmo agricultor que arranca os ramos que não estão dando fruto e coloca ramos novos. Ele está trazendo ramos novos para a casa dele. Ele está trazendo pessoas, irmãos, para somar na obra do Senhor. Enquanto os muitos têm se levantado contra a obra do Senhor, Deus, ele tem tirado. O vento que tem passado é o Senhor, irmãos, falando: ei, não é assim, a obra é minha. Quem faz sou eu faço como eu quero, eu levanto, eu abato, eu levanto quem eu quero, e eu creio que ele vai levantar adoradores aqui, ele vai levantar pregadores do Senhor na casa do Senhor, porque nós estamos num ministério sério,
um ministério que prega Cristo, um ministério cristocêntrico, onde a palavra do Senhor é pregada, irmãos. E eu creio que Deus, Ele é conosco, porque enquanto nós estivermos em espírito e em verdade, a presença do Senhor não vai se afastar do povo dele, como ele foi nos dias de Israel. Ele estava com o povo ali no deserto, ele providenciou maná, ele trouxe ao povo água, ele trouxe tudo que ele quis trazer ao povo, e o povo mesmo assim era incrédulo, endurecia o seu coração. Ali quando Deus manda o maná, ele fala que não guarde. Quando ele manda a carne, ele fala não guarde, porque apodrecerá, porque eu providenciarei no outro dia, para que o povo não guardasse nada, e se guardasse daria bicho. Então, irmãos, no dia de hoje nós não precisamos guardar nada, porque o que Deus nos dá hoje é necessário para hoje, o amanhã Ele providenciará. Não adianta a gente estar correndo atrás tanto de dinheiro, de coisas que não vai somar no reino do Senhor. Muitas das vezes nós temos deixado de vir a um culto no domingo, porque aconteceu isso, tal. Irmãos, casos de saúde Deus conhece. Caso de debilitação de saúde, Deus conhece, mas muitas pessoas têm deixado de vir à casa do Senhor porque recebeu uma visita, eu não sei, ou porque fez outras coisas, ou porque a pessoa às vezes vai ali conquistar mais um dinheiro, logo no domingo, um dia que nós temos para adorar o Senhor, um dia que nós temos para estar junto com os irmãos comungando, nós vamos procurar fazer hora extra, nós vamos procurar buscar coisas da terra. Irmãos, isso não vem de Deus, não provém de Deus. Deus, Ele não está banalizando nada, que você busque nada nessa terra, mas Ele está dizendo assim: filhinhos, tudo nessa terra vai passar, tudo aqui vai ficar, vai se findar, porque um dia, irmãos, nós estaremos com Cristo lá na glória eterna, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela é fiel. Eu vou dar uma adiantada aqui na palavra, que diz assim: pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus, Ele é bem claro nessas palavras. Se nós formos olhar o Sermão do Monte, irmãos, é muito interessante nós estarmos sempre firmados na palavra do Senhor e buscando aprender mais de Deus. Eu vou falar a verdade, quando eu cheguei nesse ministério, eu não conhecia muito. Eu falo que nem Jó, só conhecia Ele só por falar, mas hoje eu conheço o Senhor como Ele é, porque eu me aprofundei na palavra do Senhor. E muitas religiões aí, muitas denominações, ministérios, estão ocultando isso do povo, porque só eles podem conhecer a verdade. E o povo é cativo, irmãos, daqueles homens lobos devoradores, né? Mas nós estamos no ministério, irmãos, que faz questão que nós aprendamos da palavra, que nós instruamos nas palavras do Senhor e que nós vivamos essa palavra, não só sendo ouvinte, mas praticantes, e que nós vamos interpretar os textos bíblicos para não sermos confundidos, irmãos, porque o inimigo ele vai nos afrontar, e muitas das vezes, irmão, o inimigo ele vai usar de astúcia para nos derrubar. Mas se nós conhecermos essa palavra, se nós estivermos alicerçados nessa palavra, o adversário ele não vai conseguir nos derrubar. O adversário ele não vai conseguir nos confundir, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal ele não absorve nada. As coisas absorvem o sal, irmãos, porque o sal ele está para fazer a transformação, ele está para dar gosto. E nós somos a luz desse mundo. Nós temos que levar essa palavra para aqueles que estão cativos espiritualmente, para aqueles que estão nas trevas. Nós temos que ser sal. E eu creio que aqui há uma igreja que é um sal, o sal da terra e a luz do mundo. Eu creio que existem jovens aqui que vão se levantar com autoridade para pregar esse evangelho. Eu creio que vai ter cultos de jovens aqui que vão ser jovens que vão dirigir, jovens que vão ministrar. Eu creio porque o Senhor ele é fiel para cumprir a sua palavra. E eu creio que logo, logo, irmão, nós vamos ter aqui, irmãos, muitos milagres acontecendo como já tem acontecido, né? Nós estamos ali na sala de oração e temos visto muitos testemunhos de milagres que têm acontecido. Os irmãos que estão ali podem vivenciar e saber que Deus ele tem falado ali naquelas salas de orações, né? Porque é muito importante, irmãos, uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença do Senhor, uma igreja que está ali, irmãos, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada no Evangelho, nós chegávamos meia hora antes no culto
e dobrávamos nossos joelhos, só levantava quando o pastor pegava o microfone, né? Que bom que seria que fosse nos dias de hoje também, irmãos. Não estou falando que sou melhor que ninguém, nem que tem irmãos melhor que os outros, mas nós sabemos que o cansaço físico, as coisas dessa terra têm nos agravado tanto que nós não temos mais esse desejo de nos ajoelhar meia hora, né? Que nós ficamos inquietos. Esses dias mesmo eu estava consagrando ao Senhor, estava orando ali, e hoje mesmo eu vi, irmãos, como a carne, ela é podre, ela é terrível. E ali eu estava ali, olhando a Bíblia, e sentei na cama, daqui a pouco eu já estava deitado com a Bíblia. Eu falei, misericórdia, se a gente não vigiar, a nossa carne nos derruba mesmo. Imagina, eu estava ali sentado na cama, eu podia ir para a mesa, eu deitei ali, sentei, daqui a pouco eu estava deitado com a Bíblia assim. Falei, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, a nossa carne, ela quer conforto. Ela não quer esse caminho estreito. A nossa carne, ela quer só as coisas da carne, né? As concupiscências, os desejos. E esse mundo tem oferecido muito desejo contrário, né? Por isso que eu digo, tem sido difícil ser cristão nos dias de hoje. E imagina jovens, né? Que o mundo está oferecendo tantas coisas novas, né? Nós temos que vigiar. Jovens, vigiem na escola, no meio, no ciclo que vocês vivem. Porque o inimigo, irmãos, ele tem a astúcia de fazer lavagem cerebral, ele tem a astúcia de falar, querer distorcer a palavra do Senhor. Há uma seita, irmãos, na terra, que se a pessoa não tiver alicerçada no Evangelho de Cristo e passar meia hora com aquelas pessoas conversando, ela vai lhe influenciar a deixar Cristo. Porque se nós não estivermos preparados, alicerçados nessa palavra, não tem bom, irmãos, para que o diabo não derrube. Eu já vi pessoas, irmãos, né, se converter a essas seitas, porque não conheciam a verdade que liberta, a verdade de Cristo. Eu já vi pessoas, quando eu não era evangélico, eu sentei com essas pessoas, irmãos, e elas começaram a dizer que estavam me evangelizando. Só que a minha mãe em casa, mesmo eu não querendo ir para a igreja, a minha mãe, ela sempre abria a Bíblia e ensinava a nós, tipo uma escola dominical, mesmo nós não querendo. Porque no dia de hoje, se nós forçarmos um filho vir para a igreja, já tem negócio de direitos humanos, conselho tutelar, não sei o quê. Infelizmente tem isso na terra. Mas eu sou de um tempo que o porteiro mesmo, se pegasse uma criança lá fora, ele trazia pela orelha. Mas hoje, se fizer isso, Deus me livre. O porteiro é denunciado, é até preso. Então, irmãos, eu sou desse tempo. E ali eles começaram, né, irmãos, querer fazer uma lavagem em mim, mas eu já estava preparado, porque minha mãe, ela me dava escola dominical. Mesmo eu não me convertendo ainda ao Evangelho, mas aquelas palavras ficaram enraizadas no meu coração. E que os pais sentem com os jovens, que os irmãos sentem com os filhos, com as filhas, e ensinem esse Evangelho. Mesmo nós só temos um culto no domingo, mas que nós vamos estar ali cheios do Espírito Santo de Deus para instruir nossos filhos. Eu tenho 2 filhos hoje, o Samuel, 16 anos, e o Lucas, de 14, que vai fazer 15. E eles não estão na presença do Senhor. Mas eu creio que eles virão, porque eles foram apresentados ao Senhor. E eu creio que tudo que nós fazemos pelos nossos filhos, irmãos, amanhã os frutos virão. Pode não vir hoje, mas amanhã virão frutos. Não estou dizendo que eles vão estar afastados, mas os frutos da oração virão, irmãos. Pode passar 10 anos, 15 anos. A oração, ela tem poder, né? Nós vemos ali que o rei, ele jejuou. Ele se inquietou ali por Daniel. E os leões não devoraram Daniel. Porque Deus estava com Daniel. Mas o rei ali, ele se inquietou e orou. Um ímpio orou pelo servo do Senhor. Imagina uma pessoa do Senhor, que está ali se consagrando ao Senhor. Então diga assim, a oração de mãe, uma mãe cristã é muito forte na vida de um filho. A oração de uma mãe, a nossa oração move montanhas, irmãos. E a oração de uma mãe move montanhas, muitas montanhas. E eu creio que a partir do momento ali, né, irmãos, que aquelas palavras ficaram enraizadas, eu resisti muitas vezes ao Espírito Santo, mas foi pela dor que o Senhor me pegou. Mas eu glorifico a Deus. Eu prefiro entrar, né, se eu tivesse perdido a perna, como diz a palavra, é melhor entrar sem um membro do corpo no céu do que entrar com o corpo todo. Ou do que não entrar, né? É melhor você entrar no céu sem um membro do que não entrar. Então que nós venhamos refletir nas palavras do Senhor Jesus, porque é muito importante nós estarmos alicerçados nessa palavra. Não precisamos ser pregadores eloquentes, não precisamos fazer coisas mirabolantes no meio da igreja, porque isso não convém. Porque o Espírito Santo Deus, ele age com ordem e decência.
O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E ele, irmãos, ele nos mostra, irmãos, a verdadeira palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é essa, não há outra. Não há outro livro, não há outra mensagem, é essa aqui. O único livro, irmãos, que há muitos anos foi escrito, que o único escritor vive e reina para todo sempre. Porque todos os escritores de livros que há muitos anos atrás já não estão mais na terra. Mas o escritor desta palavra, ele vive e reina. Porque Deus, ele foi o escritor, através do Espírito Santo, que ele fez estas palavras para nós hoje, né? Eu vou continuar aqui, que diz assim o título: O juízo pertence a Deus. Capítulo 7, que diz: Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus aqui é bem direto, né, irmãos? Muitas das vezes nós somos especialistas em ver o defeito dos nossos irmãos. E muitas das vezes nós não vemos o nosso defeito, que é maior, a nossa falha, que é maior. Então aqui Jesus, ele compara, né? Ele fala assim, né? O cisco, né, que está no olho do seu irmão, e maior é o que está no nosso, às vezes. E nós não percebemos. E às vezes nós queremos corrigir o nosso irmão, mas se nós estamos com falhas piores, maiores. Então aqui Jesus, ele manda nós primeiro nos examinar, nos consertar diante dele, para que aí nós venhamos chamar o nosso irmão e exortar com amor, e chamar ele, e falar as palavras que o Senhor tem nos ensinado com amor, chamar o nosso irmão no canto e falar: vamos orar, você falhou aqui, você está falhando aqui, mas o Senhor, ele é fiel para te restaurar, para te libertar, porque esse é o evangelho de Cristo, esse é o evangelho verdadeiro. Porque como hipócrita, irmão, muitas das vezes nós não vemos a nossa falha, mas gostamos de apontar a falha dos nossos irmãos. Nós gostamos de falar: o irmão faz isso, faz aquilo, e nós que fazemos pior, muitas das vezes, e nós não observamos o que está em nossa vida, porque o pecado, irmão, ele cega. O pecado, ele cega, tudo é bom. Muitos já se afastaram do evangelho, estão vivendo uma vida descongregados, por causa de muitas coisas que aconteceu na igreja, né? Palavras que foram mal interpretadas, palavras, conselhos que foram mal dados, mas isso não é justificativa para nós nos afastarmos do Senhor. Muitos têm se afastado porque não se alicerçaram na verdadeira palavra. Muitos têm se afastado porque não ficaram, irmão, ciente que Jesus fala que no mundo tereis aflições, teremos problemas, vamos falhar. Jesus fala: se um justo cair, ele vai se levantar, porque Jesus é fiel para cumprir a sua palavra, né? E nós vemos muitas das vezes, irmãos, que nós apontamos, chamamos o irmão para o conserto, e a nossa vida está toda bagunçada. Então nós precisamos primeiro consertar a nossa vida diante do Senhor, para que nós vamos lá ajudar o nosso irmão. Como pode o cego conduzir outro cego? Não tem como. Então nós temos que fazer esse evangelho fluir, esse evangelho ser levado a muitos lugares onde não foi, mas esse evangelho verdadeiro, um evangelho sem hipocrisia, um evangelho que Cristo, ele fala: vem como está, mas não permaneça, não passando a mão também no pecado, porque muitas das pessoas têm aproveitado essa palavra: não julgueis para que não sejam julgados, para se esconder atrás do pecado. Ah, irmão, você está me julgando, a palavra diz que não julgueis, mas epa, pera lá, tudo tem, né, sua resposta certa, sua interpretação certa. Então nós temos que vigiar também, para não estarmos em pecado e querer usar a palavra do Senhor para nos esconder, porque a palavra do Senhor, ela não esconde, irmãos, pecado, ela esconde o servo verdadeiro que está no Senhor de todo mal. A palavra do Senhor nos esconde, nos cega do inimigo, porque o inimigo não nos vê quando nós estamos firmes na presença do Senhor. Amém? E aqui eu vou dar continuidade. Jesus ali, ele finaliza e vai falando, aqui já no 6, diz que tem outro tema: não deis aos cães as coisas santas. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos estraçalhem. Pedi e vos dá, pedi e vos será dado, buscai e encontrais, batei, a porta vos ser aberta. Pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra,
e ao que bate, se abre. Olha esses 3 verbos, né, irmãos? Que Jesus fala aqui, né? Pedir, né? Que será dado, buscai, que encontrareis, e batei. Pedi, buscai e batei. É isso que nós temos que fazer nas nossas orações. Pedir, buscar e bater. E pedir ao Senhor, né? Porque Ele pode todas as coisas. Nós não precisamos, irmãos, mais de todos aqueles sacrifícios para estar diante do Senhor. Nós estamos lendo ali em Gênesis, nós vimos ali tanto sacrifício, irmãos. Se nós fôssemos cumprir aquilo, nós não ia conseguir cumprir nem a metade. É tanta coisa que às vezes até nossa mente não entende o que será feito ali, que é tremendo, irmãos. Mas ali, a partir que Jesus é crucificado na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou e nós temos acesso livre. Nós não precisamos, né, irmãos, estar em lugar específico. Nós não precisamos estar em lugares assim que se dizem santos, porque, irmãos, só há um lugar santo, né, irmãos, que é o céu. O trono onde o Senhor está é santo e poderoso. O Deus que nós servimos, e o lugar celestial onde Ele está é santo, né? Nós estamos aqui no templo de 4 paredes. Nós estamos aqui em cima de um púlpito que é feito de matéria, né, da terra. Mas isso aí não simboliza nada. O que simboliza, irmãos, que nós chamamos de templo, é a nossa vida, onde o Espírito Santo de Deus habita. O templo aqui é só uma coisa simbólica, né, que nós estamos aqui hoje. Mas isso aí não vai mudar nada. Isso aí, se nós não tivermos a presença do Senhor, não vai mudar nada na nossa vida, né? O homem vazio sem Deus, nada ele pode fazer, né? A água que Jesus pode oferecer, o mundo não pode oferecer, outro livro não pode oferecer, somente do céu, né? Que mana essa água, que mana aquela água em que Cristo vai com aquela mulher samaritana e fala: se beberes da água que eu te der, nunca mais sentirás sede. E eu creio que foi dessa água que eu e você bebemos um dia e não sentimos mais sede, né? Então aqui o Senhor vai falando também: qual dentre vós é homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também a eles, pois esta é a lei e os profetas, né? Aqui Jesus está comparando, né? Se nós que somos maus, nós seres humanos, nossos filhos pedem uma coisa boa, nós não damos uma coisa ruim. Imagina Ele, que é bom, que é fiel, que é poderoso, que pode suprir todas as nossas necessidades, que aquilo que nós pedimos Ele tem suprido. Será que Ele não pode dar? Se nós que somos maus, Ele compara. Nós damos coisas boas aos nossos filhos, mesmo nós sendo maus, nós não damos conselhos maus aos nossos filhos. Nós falamos para o bem. Imagina Ele, que é santo e poderoso, que Ele é dono todo poderoso, dono dos céus e da terra. Ele pode todas as coisas. Então Ele pode, irmão, nos dar tudo aquilo que nós almejamos, mas se for conforme a vontade dEle, porque Deus, Ele dá tudo conforme a vontade dEle, né? Nós vemos ali Davi, ele cometeu os piores pecados da Bíblia. Davi, ele cometeu adultério e assassinato. Mas o que mostrava Davi ser um servo de Deus é porque ele se derramava na presença do Senhor e confessava seus pecados e colocava sua confiança no Senhor. Sabe qual é a diferença, irmão, da nossa geração? Muitas das vezes é porque nós pecamos, nós falhamos e não se derramamos na presença do Senhor e não pedimos o perdão do Senhor e não paramos de praticar as iniquidades que nós praticamos. Então a Bíblia diz: todo aquele que pecar, tens um advogado, que é Cristo, que está do lado do Pai para nos perdoar, para ir a favor de nós, irmãos, como advogado. Mas ele também diz: aquele que pecar, pedir perdão, será perdoado. Mas também ele diz: aquele que parar de praticar, será perdoado. O que adianta eu pecar agora, pedir perdão, e amanhã eu vou peco de novo, a outra hora eu vou peco de novo, e os pecados premeditados, que eu falo: eu vou pecar ali, peço perdão, estou debaixo da bênção do Senhor e vou ser perdoado. Então não existe esse evangelho, irmãos. Se nós pecamos, nós vamos diante do Senhor, pedimos perdão e somos perdoados. Automaticamente nós somos perdoados, mas nós temos que estar com o coração sincero e reto diante do Senhor, porque não adianta, irmãos, nós pedimos perdão a Deus e andarmos com iniquidade ainda dentro do nosso coração. Não adianta, irmãos, de nada vai valer nós pecarmos e não pararmos de pecar, né? Claro que nós somos pecadores, a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós falhamos,
Mas há pecados terríveis, irmãos, que muitas das pessoas têm alimentado. Tem uns pecados aí, irmãos, que o Senhor Jesus, irmãos, Ele abomina. Ele abomina todos os pecados, irmão, mas tem pecados, irmãos, que muitos cristãos têm praticado ainda. Infelizmente, estando no meio da presença do povo de Deus, estando subindo aqui, estando falando do Senhor, estando louvando o louvor que se diz que está indo para o céu. Muitos têm, irmãos, não tem mais sentido essa sensibilidade do Espírito Santo e têm feito coisas que não têm agradado a Deus. Irmãos, nós não podemos alimentar a nossa carne. Nós não podemos servir a dois senhores, como já foi falado aqui. Nós não podemos, irmão, viver esse evangelho, irmãos, que não é o evangelho verdadeiro. Eu estou ali conversando com um rapaz lá do Brasil que, pela misericórdia de Deus, eu conheci ele, só que ele seguiu tantas seitas, tantas religiões, irmãos, que a mente dele está tão confundida que ele começou a falar para mim que se a gente pedir perdão a Jesus, se a gente pedir perdão a Deus, nós estamos tirando a divindade de Cristo, porque já foi consumado. Irmãos, que estão ensinando por aí, e muitas pessoas têm se alimentado dessas palavras. Como é que eu não vou chegar a Cristo e pedir perdão por um pecado que eu cometi, por uma coisa que eu cometi contra o céu, contra Ele, contra o Senhor? Eles estão pregando, pastor, que se você pecou, você não precisa mais, você já foi salvo, você não precisa mais pedir perdão a Deus, porque já foi tudo consumado, nós estamos tirando a divindade de Cristo. Como? Que evangelho é esse, irmãos? Se a Bíblia diz que nós somos falhos e pecadores, que as nossas orações têm que ser iniciais pedindo perdão a Deus, que nós temos que orar o Pai Nosso, que nós vemos ali no Pai Nosso que nós pedimos perdão pelas nossas dívidas, pelas nossas falhas, ali já fala tudo. Mas, irmão, nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, com páginas que nós seguimos, com que mensagem nós temos ouvido, porque muitos já têm se afastado do meio da igreja genuína. Muitos têm se afastado porque dizem que não precisam ter pastores, líderes, coordenando-os, porque nós agora somos ovelhas desgarradas, né? Então não existe isso, irmãos. Nós temos que servir a um só Deus, né? Nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor. E vamos ter cuidado, jovens, com o que ouvimos, com o que nos instruem nas escolas, nos lugares, na internet. E se aprofundem mais na palavra do Senhor. Busquem conhecer mais do Senhor. Busquem conhecer mais dessa palavra. Que se vocês conhecerem essa palavra, ninguém vai conseguir enganar vocês. Ninguém vai conseguir confundir a mente de vocês. Aqui, irmãos, eu vou dar continuidade, que diz: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta espaçosa, só o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Então, irmãos, esse é o evangelho que nós estamos seguindo. Esse é o evangelho da porta estreita, né? Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que estão seguindo, achando que estão seguindo o evangelho de Cristo, mas não estão. Estão no meio de um povo salvo, estão no meio de um povo que serve ao Cristo verdadeiro, mas muitas das vezes eles não estão com o coração no Cristo verdadeiro, eles estão ali no meio, mas muitas das vezes não são, mas podem ser, porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para todos, né? Aqui a palavra do Senhor está dizendo, irmão, tem muitas pessoas que estão seguindo essa porta larga, mesmo estando no meio do povo do Senhor. Tem muitas pessoas seguindo essa porta larga. Muitas das vezes você tem servido a um evangelho genuíno, você tem servido a uma denominação, a um ministério que prega a palavra, que ceia, que comunga, que fala sobre a palavra verdadeira, que instrui sobre o evangelho verdadeiro. Mas muitas das vezes tem pessoas que estão seguindo numa porta larga, de qualquer jeito. Eu vou lá no culto, eu vou estar ali nos domingos, eu vou louvar, hoje eu tenho uma oportunidade para louvar. Mas amanhã eu não sei, eu vou para tal lugar, amanhã segunda-feira é outro dia. Domingo eu me conserto com o Senhor e vou estar lá. Essa é a porta larga, né? Que nós não podemos andar em duas portas. Ou caminho estreito ou caminho largo, irmão. Nós temos que decidir a quem nós temos que servir. Essa palavra não vem para amedrontar, irmãos. Ela vem para instruir e para nos mostrar a verdadeira palavra do Senhor. Porque Jesus Cristo é a própria verdade, pregando ali para os seus discípulos e ensinando. Não importa, irmãos, se você está passando dificuldades hoje, se você está passando por essa porta estreita, se está tendo espinhos. Eu não estou falando isso para lhe comover. Eu estou falando isso porque a palavra do Senhor nos ensina isso.
se nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por perseguições, nós somos perseguidos até às vezes dentro da casa do Senhor, lá fora, não importa, pelo amor do Evangelho de Cristo. Mas Cristo fala: bem-aventurados, felizes são aqueles que serão perseguidos por amor à minha palavra. Então nós estamos indo pelo caminho certo. Porque, irmãos, quem anda na porta larga não consegue, irmão, confundir o adversário. Quem anda pela porta larga não consegue, irmãos, levar essa palavra adiante. Não consegue viver, irmãos, no meio do povo salvo, o povo separado. Não tem como, irmãos, nós vivermos nessa estrada larga, achando que estamos servindo ao Senhor. Não, essa palavra não é só para o pessoal do mundo. Porque Jesus ali estava instruindo os seus discípulos também. Ele estava ensinando aos seus discípulos que há esses dois caminhos. E muitas das vezes nós achamos que essa palavra é para aqueles que estão aí no mundo, seguindo portas largas. É também, mas também é para o povo do Senhor. Porque a palavra do Senhor foi feita para o povo, lavado e remido para viver com Cristo eternamente. Aqueles que vierem lá de fora vão ser instruídos também nessa palavra. Mas a palavra do Senhor é para libertar aqueles que estão cativos, mas também para libertar aqueles que estão dentro da casa do Senhor e ainda estão acorrentados em algo espiritual, que estão acorrentados ainda em coisas que prendem eles lá no mundo. Então nós não podemos, irmãos, dizer que servimos a Deus andando em caminhos largos. Ah, tem coisa que é pecado para o irmão, para mim não é. Não existe isso, irmãos. Isso é balela. Existe, irmãos, o que é pecado é pecado. O que é pecado para um servo do Senhor é pecado para o outro servo do Senhor. Não existe isso de, eu não senti que é pecado, então vou praticar. Não existe isso, irmãos. Um abismo leva o outro abismo. Nós não podemos servir, irmãos, a dois senhores. Não podemos estar em dois caminhos diferentes. Nós temos que andar num único caminho, que é Jesus. Nós não podemos praticar iniquidades e no domingo estar na igreja. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Mas se nós praticamos iniquidades, a Bíblia também nos ensina. Se nós pecamos, temos um advogado que é Cristo Jesus, que está do lado do Pai, que vai interceder por nós. Então nós vamos lá, pedimos perdão, não praticamos mais e seremos perdoados por Cristo Jesus. Porque essa é a palavra dele. Né, irmãos? Não tem para onde correr. Só existe um caminho que leva à salvação, que é esse caminho estreito, que é a palavra de vida eterna. Né? Quando o discípulo fala, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? É essa palavra, irmãos. O evangelho, ele é simples. Ele é dificultoso, mas ele é simples. Às vezes a gente que confunde demais. A gente que coloca coisas onde não há, né? Às vezes a gente também quer criar coisas que não existem. Muitas das vezes nós vemos aí pessoas inflamadas porque o irmão passou e não viu ele, não deu a paz do Senhor. Meu irmão, misericórdia. Nós temos coisas mais importantes, irmãos, para fazer nessa terra. Nós temos um inimigo invisível. Nós temos coisas mais importantes para fazer, que é pregar o Evangelho de Cristo, que é levar essa palavra para aqueles que precisam. Porque não se resume só a nós a salvação, irmãos. A salvação tem que ser expandida por esse mundo. A salvação tem que ser levada a todas as criaturas como Cristo tem mandado. Nós não podemos nos ficar ali, irmãos, em lugares apertados só nós. Nós temos que levar esse Evangelho, vai se expandir. Através da internet, através dos irmãos, eu não sei. Mas Deus falou que o Evangelho vai ser pregado em todos os cantos da terra. E ele está sendo pregado em nome do Senhor Jesus. E logo após o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, ele vai instruindo ali os profetas que ele é o próprio Deus, ele é o Espírito Santo, ele é o Deus Pai, é a Santa Trindade. Né, irmãos? Irmãos, os mistérios de Deus, irmãos, é coisas misteriosas mesmo, nós temos que entender, né? Não é só ler, não é só... Nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê uma direção, que dê um discernimento da palavra. E aqui fala sobre os falsos profetas. E diz assim: cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conheceis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore mal produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele
que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito profunda essa palavra, né, irmãos? Quando Jesus fala, né? Nem todo que diz Senhor. Então nós temos que estar atentos, irmãos, para não ser esses que dizem Senhor, mas que não vivem o Evangelho de Cristo. Para nós não sermos esses que dizem Senhor e não pedimos perdão pelo nosso pecado, nossas falhas. Para esses que dizem Senhor e não servem verdadeiramente o Cristo que veio e morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida eterna. Toda aquela prisão, tudo aquilo que estava nos esperando, irmão, foi dissipado ali naquela hora em que Cristo Jesus morreu na cruz. Mas nós temos que todo dia lutar, irmãos, para chegarmos lá. Porque não existe esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, não. Nós estamos nessa luta, nessa terra. Cada vez mais sabemos que não tem sido fácil, né? Tem sido espinhosa, né? É uma vida que requer renúncias, é uma vida que requer muitas coisas que nós deixamos para trás, bagagens que nós trazíamos antes, que nós não precisamos levar mais, porque tudo foi dissipado ali, né? Na morte de Cristo na cruz. Então aqui ele vai falar sobre a árvore, sobre os falsos profetas, para nós cuidar dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muitos já têm se enganados aí no mundo, irmãos. Muitos têm se enganado em denominações, religiões, né? Por esses falsos profetas que vêm dizendo que são de Deus. Mas o que Deus manda, irmão, Ele se responsabiliza. A palavra do Senhor é pregada. Vai de nós ouvirmos a palavra do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor das nossas vidas, né? E Ele diz que naquele dia, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Muitas das vezes, irmão, nós achamos que pessoas, por estar em pecado, por não ser verdadeiros, né, não podem fazer isso que eles fazem, né? Nós vemos aí prodígios e maravilhas. O inimigo também vai fazer e faz no meio do povo. O inimigo, ele traz palavras que parecem ser de Deus, mas não é. Então aqui ele fala, cautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Eles não vão vir com chifre, como diz, né? Nem com tridente, querendo furar o povo. Ele vai vir, irmãos, disfarçado de ovelhas. Falsos profetas, às vezes vão estar em nosso meio. Mas Deus, Ele é fiel para arrancar. Deus, Ele é fiel para dar visão à igreja. Como Ele tem dado, irmão, visão à igreja do Senhor. E logo, logo, o que estava oculto foi revelado. O que estava oculto foi descoberto, irmãos, porque nada vai ficar oculto aos olhos do Senhor. E a igreja que ora, se nós continuarmos em oração, perseverando nessa palavra genuína, nessa palavra verdadeira, mas também vivendo o amor ao próximo. Porque Paulo ali, ele fala, irmãos, que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor, de nada valeria. E nós estamos vivendo o tempo do evangelho que o amor de muitos tem se esfriado, como a palavra do Senhor tem falado. Então nós temos que viver esse evangelho, amando ao próximo, né? E não querendo, para aqueles que não machucaram, irmãos, e com armas carnais, armas terrenas. Nós temos que ir com oração, com jejum, com consagração. Ah, irmão, mas ele fez... Mas vamos orar, porque Deus vai restituir. Se for da vontade de Deus, Ele vai restituir aquilo que não é mais para ser. Porque aquilo, irmãos, que Deus Ele afasta também, é para ir para longe. Nós não podemos também querer entender, porque Deus Ele faz como Ele quer. E a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira e eficaz. Aqui, irmãos, eu vou ser rápido aqui, que diz aqui os dois fundamentos, para finalizarmos. Que diz, portanto, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não com os mestres da lei.
Irmãos, aqui o Senhor Jesus vai mostrar 2 homens, né? Ele vai fazer o exemplo aqui. Um firmou sua casa na rocha, que é Cristo, né? Quando nós firmamos nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus, o vento vem para os 2, irmãos, para aquele que firmou na rocha e que firmou na areia. As chuvas, as tempestades vêm para os 2, mas só permanece um de pé, aquele que firmou a sua vida na rocha. Aquele que firmou a sua vida em Cristo Jesus. Se nós firmarmos a nossa vida em Cristo Jesus, irmãos, pode vir o vento, pode vir o que for, nós vamos ficar de pé, porque nós firmamos na palavra do Senhor. Mas aquele que firmar a sua casa na areia, aquele que firmar a sua casa que não tem base, não tem alicerce, não tem a rocha, que é Cristo Jesus, irmãos, ele vai cair, infelizmente. É o que a palavra do Senhor tem nos dito. Nós não podemos fugir dessa palavra. O que Jesus falou está falado, irmãos. Se nós não firmarmos nossa vida em Cristo, nós vamos ser crentes fracos, crentes raquíticos, crentes inflamados, crentes meninos, em que somos inflamados com qualquer coisa, mas se nós somos firmados na rocha que é Cristo Jesus, irmãos, nós não precisamos temer o mal, não precisamos temer a nada. Amém? Eu vou já finalizar, irmãos, já está na hora, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, que os jovens continuem firmes na presença do Senhor, né? Nós tivemos uma demonstração aqui que Deus ele está usando os jovens e que cada vez mais ele vai levantar esses jovens, né, com poder, né, e com ousadia do Espírito Santo para falar, né? Aqui a palavra diz, né, irmãos, o Senhor está te chamando para reorganizar os tesouros, né? Deixar a ansiedade nos pés de Jesus, perdoar, parar de julgar com confiança, parar de julgar e orar com confiança, amar com generosidade, entrar pela porta estreita, produzir frutos e obedecer mais, construir a casa sobre a rocha. Se é o seu caso, né? Se é o nosso caso, irmãos, Jesus está esperando para caminhar com nós. Ele não nos desamparará. Jesus ele não falou essas palavras para amedrontar a igreja, nem os discípulos. Ele falou para instruí-los. E hoje ele nos instrui nessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus tenha falo forte ao nosso coração, que Ele continue nos abençoando, que Ele continue nos levantando como uma igreja firme, uma igreja lavada e remida no sangue de Cristo, e que a palavra genuína venha sempre ser pregada, irmãos, em fora de tempo ou em tempo, ela venha ser pregada e sem medo, irmãos, do homem, porque Cristo ele se responsabiliza. Nós temos que pregar essa palavra verdadeira, irmãos, mesmo, irmão, que seja uma palavra dura, mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para o arrependimento. Ele nos chama para caminhar com Ele. O Senhor Jesus, Ele não está, irmãos, aqui nos condenando. Ele está nos instruindo para uma vida regrada com Ele na palavra. Amém? Eu gostaria de orar para finalizar esse culto. Que o Senhor Jesus venha falar forte aos nossos corações, que nós venhamos sair daqui regozijados da presença do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, Senhor, te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi falada, Senhor. Não importa, Senhor, meu Deus, meu Pai, se o homem, Senhor, se agrada da Tua palavra ou não, mas a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu creio que aqui tem corações abertos, Senhor, que receberam a Tua palavra. A Tua palavra foi ministrada e eu recebi também, Senhor, do Senhor. Eu percebi, meu Deus, que eu preciso melhorar em algumas áreas, Senhor, da minha vida. Eu percebi, Senhor, que sem Ti eu não nada sou. Eu reconheço as minhas falhas, Senhor, e tenho certeza que sem Ti eu nada sou, Pai. Eu tenho certeza que a Tua igreja ouviu a Tua mensagem, Pai. Meu Deus e meu Pai, foi tudo para a Tua honra e Tua glória, Pai. Que nós venhamos diminuir na Tua presença e que o Senhor venha crescer cada vez mais. Que, meu Deus e meu Pai, esse ministério vá longe, Senhor, aos confins da terra. Que daqui saiam missionários, saiam jovens pregadores da Tua palavra. Saiam jovens, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, levanta essa geração, Senhor, como uma bomba, Senhor, no campo do adversário. Como, meu Deus, meu Pai, um terremoto, Senhor Santo, que vai impactar vidas, Pai. Que eles venham aprender do Teu Evangelho, Pai, como nós estamos aprendendo cada vez mais, Senhor, das Tuas palavras. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, de ter nos alcançado, Pai, no momento em que nós pensávamos que tudo já tinha acabado. Senhor, obrigado, Pai. Por mais de já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.